Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos juntos mais uma vez para o comentário da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. Esta videoaula cobrirá a lição de número 12, que tem por título A Rebelião de Absalão. Nesta lição, meus irmãos, nós estudaremos como se deu essa tal de rebelião de Absalão contra o rei Davi, que nada mais foi do que o cumprimento da palavra de Deus ministrada ou transmitida a Davi pelo profeta Natã. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 11, nós encontramos: Eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você. Que fique entendido, meus irmãos, que o mal que Absalão estava causando a Davi não foi incitado por Deus. Na realidade, este mal aconteceu porque Deus permitiu que ele se desenvolvesse no coração do filho do rei Davi. E esses sentimentos foram permitidos por Deus, tão somente por causa dos pecados de Davi. Veremos, irmãos, também na lição a que ponto chegou a rivalidade de Absalão contra o seu próprio pai. Nessa lição encontraremos exemplos muito fortes a respeito do que não devemos fazer. O textuário da lição está em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 6, e nos diz: E desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aqui então, meus irmãos, no textuário nós encontramos a estratégia que Absalão se utilizou para ganhar o coração do povo para si próprio. Na verdade prática nós encontramos: a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. Rebelião, meus irmãos, significa oposição à autoridade ou poder dominante. Então, quem se rebela está se rebelando contra uma autoridade. Foi exatamente o que aconteceu com Absalão em relação ao seu pai, Davi. E é interessante nós citarmos que, pela Bíblia Sagrada, toda rebelião se constitui em pecado. Paulo nos orienta a que devemos nos submeter às autoridades constituídas, desde que estas autoridades não estejam decretando leis contrárias à palavra de Deus. A nós cristãos cabe a obediência às leis justas, as leis que servem para a nossa proteção. E todo ato de rebeldia, quer seja contra as autoridades constituídas, quer seja contra o ministério da igreja, se constitui num grave pecado contra Deus e também contra estas pessoas. Já para a leitura bíblica em classe, nós leremos no livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículos 1 ao 18. Acompanhe a leitura. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que, a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Vejam, meus irmãos, que Absalão estava mentindo. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo.
Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. E aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, aqui, meus irmãos, há um erro de digitação, é 4 anos. Aconteceu, pois, ao cabo de 4 anos, não 40, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Porque, morando eu em Jesur, na Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados. Porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Gilo, estando ele sacrificando os seus sacrifícios. E a conjuração se fortificava, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens, que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Um texto, meus irmãos, bastante longo, 18 versículos, porém esse texto retrata o início da rebelião de Absalão, quando ele foi para Hebrom e lá se intitulou rei em Israel, com o apoio da maioria das tribos, das 10 tribos, pois Absalão havia ganhado o coração dessas tribos com aquela sua estratégia de estar ali no caminho para Jerusalém, parando todas as pessoas que tinham que ir ao rei para juízo. Fazendo isso, Absalão acabou conquistando o coração do povo das 10 tribos em Israel. Durante a lição, nós veremos o desfecho de tudo isso. Como objetivo geral, nós temos expor que a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a sua vontade. É a segunda repetição, meus irmãos, como nós temos visto nas lições anteriores. Este conceito se repetirá 3 vezes, verdade prática, objetivo geral e depois lá na frente no ponto central. Como objetivos específicos da lição, nós temos, primeiro, para o tópico 1, descrever o homem Absalão. Para o tópico 2, destacar a revolta de Absalão. E, finalmente, para o tópico 3, apontar a morte de Absalão. Como sempre, meus irmãos, faremos uma análise crítica do texto da lição. Estaremos lendo a lição por completo e tentando trazer para os irmãos uma análise crítica daquilo que o comentarista deixou registrado na revista. Vamos na introdução. Nesta lição, discorreremos sobre a rebelião de Absalão. Não se tratava apenas de uma oposição ou resistência à autoridade, mas da síndrome do poder. A definição, meus irmãos, da chamada síndrome do poder que o comentarista usou na lição seria alguém que pensa que tem poder sobre todas as outras pessoas, colocando-se numa posição superior a todas elas. Eu penso que, como Absalão naquele momento
ainda não detinha todo o poder sobre Israel, ainda não estava ocupando o cargo de rei, o que atuava no seu coração era realmente ganância. Ele desejava de todas as formas ocupar o lugar de Davi, seu pai. Talvez depois que ele ocupasse o trono, essa chamada síndrome de poder pudesse se revelar na vida dele, mas ele não teve tempo para isso. Continuando. O assassinato de seu irmão Amnon não foi apenas um efeito vingativo. Não foi apenas um feito vingativo, mas a oportunidade de excluir um rival que estava na linha de sucessão do trono. Absalão era oportunista, perspicaz. Aqui, meus irmãos, nós precisamos discordar um pouco do comentarista. Ele disse aqui que Absalão havia assassinado Amnon, seu irmão, além de ser por vingança, pelo fato de Amnon ter estuprado Tamar, irmã de Absalão, também seria para eliminar a pessoa que estava à frente dele na linha de sucessão ao trono de Davi. Porém, meus irmãos, existe um detalhe muito importante que foi deixado de lado. Nos livros de 1º e 2º Samuel não há referência sobre isso, mas no livro de 1 Crônicas, no capítulo 22, nos versículos 9 e 10, Deus relata que Deus já havia falado para Davi que quem seria o sucessor de Davi seria Salomão. E não seria Amnon, e não seria Absalão, e muito menos Adonias. Seria Salomão. Então isso já estava claro para Davi. Vejamos o que diz esse texto de 1 Crônicas 22, 9 e 10. Porém a mim a palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu a ele por pai. E confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Percebam, meus irmãos, que esse episódio ocorreu muito antes de Davi pecar, conforme está registrado em 2 Samuel no capítulo 7. Então vejam que a Bíblia é muito clara sobre essa questão. A sucessão do trono de Davi já estava determinada por Deus. Era Salomão. E vejam que quando Deus falou isso a Davi, Salomão ainda nem tinha nascido. Porque essa revelação foi antes de Davi cair em pecado com Batseba. E Salomão foi filho de quem? Exatamente de Batseba. Ou seja, Deus havia revelado bem antes de que o sucessor de Davi seria Salomão, e não Adonias, e não Amnon, e não Absalão. Então, meus irmãos, a teoria de que Absalão matou Amnon justamente para livrar, para tirá-lo do seu caminho na sucessão do trono, não se sustenta perante a Bíblia, justamente por conta desse detalhe que está lá em 1 Crônicas, no capítulo 22. Então, daí nós entendemos que a morte, o assassinato de Amnon, foi tão somente como vingança. Ainda em 2 Samuel, no capítulo 13, versículo 22, na nova versão internacional, nós temos: Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Então vejam aqui, meus irmãos, que a Bíblia, pelo menos no nosso entendimento, é muito clara que o assassinato de Amnon por Absalão se deu tão somente por conta do ódio que ele alimentou pelo fato de Amnon ter abusado da sua irmã Tamar. Continuando então, valendo-se de sua beleza física e carisma incomum, procurou derrubar o próprio pai na esteira das falhas governamentais, buscando apoio nos descontentes para reinar, prometendo que julgaria a todos com equidade e rapidez. Na realidade, meus irmãos, Absalão atuou naquela que representa a mais confortável postura contra um governo adversário.
a crítica. E além da crítica, ele se utilizou dos recursos de prometer, como se apresentando, entre aspas, como o salvador da pátria. Foi assim então que Absalão conquistou o coração daquele povo. Como ponto central da lição, temos: a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus. Aqui, meus irmãos, encontramos então a terceira repetição do mesmo conceito nesta lição. Vamos para o tópico 1. O homem Absalão. 1. Descrição. Absalão era o terceiro filho de Davi, com Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur, que nascera em Hebrom. Davi teve seu primeiro filho com Ainoã, Amnon, o primogênito. O segundo com Abigail, Quileabe. Do hebraico, o nome Absalão significa o pai é da paz. Duas coisas o distinguem: seus longos cabelos e sua aparência física, que era sem defeito. Então aqui, meus irmãos, nós vemos o comentarista trazendo algumas características sobre Absalão. Continuando. Absalão era o filho predileto de Davi. Tinha uma vida de luxo, pois estavam a seu dispor um carro e 50 homens que corriam adiante dele. Meus irmãos, esta afirmação do comentarista não encontra respaldo bíblico. Ele disse aqui que Absalão era o filho favorito de Davi, mas nós vemos pela Bíblia Sagrada que na realidade não era isso. A palavra de Deus nos dá a entender que Davi se afastou de Absalão após o mesmo ter matado seu irmão Amnon. Absalão precisou ficar 3 anos em Gesur e só voltou de lá porque Joabe usou de uma estratégia para tocar no coração do rei, para que o rei trouxesse de volta o seu filho Absalão. Não foi iniciativa de Davi trazer Absalão de Gesur, foi iniciativa de Joabe. E Davi acabou dando ouvidos a Joabe em relação a isso. Então veja, se Absalão fosse o filho predileto de Davi, Davi tinha mandado buscá-lo imediatamente. Mas ele ficou lá, Absalão ficou em Gesur 3 anos. E ainda, além disso, a Bíblia nos diz que mesmo ele tendo voltado, Absalão tendo voltado de Gesur para Jerusalém, Davi ainda ficou 2 anos sem ver a face dele. E isso é uma amostra clara de que Davi não queria, entre aspas, saber de Absalão. Na realidade, muito pelo contrário. Parece que Davi desprezava Absalão. A Bíblia não diz isso, mas provavelmente Davi não havia conseguido perdoar ainda totalmente Absalão em relação ao assassinato que ele cometera em relação ao seu irmão Amnon. Então, com certeza, meus irmãos, Absalão não era o filho predileto de Davi. Continuando, tinha uma personalidade forte e capacidade para furtar o coração do povo. Biograficamente, há muitos detalhes sobre o homem Absalão, em especial quanto à sua beleza física, mas nenhum destaque para a sua vida espiritual. Então vejam, meus irmãos, além de o comentarista dizer que Absalão tinha uma personalidade forte, ele também não tinha nada de espiritual. E realmente a Bíblia não cita em nenhum momento nada sobre vida espiritual de Absalão. Na realidade, as suas atitudes nos mostram que ele estava muito afastado do seu pai e, por consequência, também estava muito afastado de Deus. Porque a honra aos pais era um mandamento bíblico, era um mandamento na lei. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra, diz lá na lei de Moisés. E Absalão, pelo que a Bíblia nos mostra, alimentava em seu coração um sentimento contrário ao seu pai. E por conta disso ele se mobilizou para usurpar o trono ao qual seu pai ocupava. Vejam, meus irmãos, a que ponto pode chegar um ser humano. Continuando, subtópico 2. Em que consistia a causa da revolta de Absalão? Podemos asseverar que Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio de sua família, devido às suas faltas. Sua queda enfraqueceu espiritual e moralmente sua família. Realmente, meus irmãos, os pecados que Davi cometeu tiraram-lhe toda a autoridade que ele tinha no seio da sua família. Ele perdeu toda a sua autoridade. E além disso, Davi se mostrou fraco
no que diz respeito a corrigir os erros cometidos pelos seus filhos. Ele perdeu a sua autoridade e, somado a isso, estava a sua fraqueza, a sua covardia, talvez, em corrigir os seus filhos. E isso se avolumou, isso cresceu, a ponto de gerar um problema gigantesco para ele, através do seu filho Absalão. Continuando. Assim, primeiramente vem o estupro de Tamar por Amnon. Depois a morte deste por Absalão, que teve que fugir e ficar distante do pai por 3 anos. Vejamos, meus irmãos, o desenrolar destes acontecimentos. Amnon, o filho primogênito de Davi, forçou a sua irmã Tamar num relacionamento sexual. Porém, Davi, pelo que a Bíblia diz, não repreendeu ao seu filho por este ato vergonhoso no seio da família. Em 2 Samuel 13:20 nós temos: E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se acendeu em ira. Davi se irou, meus irmãos, porém não tomou nenhuma atitude contra Amnon. Nada. Não falou e não fez nada contra o seu filho que havia feito aquela aberração no seio da família. Nada. Davi se omitiu. E essa atitude de Davi nos dá a entender, gerou no coração de Absalão um ódio mortal contra o seu irmão. E não apenas contra o seu irmão, mas também contra o seu pai, que não vingou o ultraje, que não vingou a atitude terrível que Amnon fez com a sua própria irmã Tamar. Isso gerou revolta, nos dá a entender que gerou revolta no coração de Absalão. E através dessa revolta ele tomou para si a responsabilidade de vingar a injustiça feita contra Tamar, sua irmã. Esse ato vergonhoso de Amnon foi o início dos grandes problemas que Davi passou a enfrentar na sua vida. Absalão, conforme o comentarista colocou, após o assassinato do seu irmão Amnon, precisou fugir para Gesur e ficar lá por 3 anos. Continuando então, o retorno de Absalão por parte da estratégia de Joabe não foi muito bom, pois ao retornar, Davi fica sem falar com Absalão por aproximadamente 2 anos. Vejam, meus irmãos, que já comentamos a esse respeito. Então, somando 3 anos que Absalão ficou em Gesur, com mais 2 anos que Davi ficou sem falar com ele, soma-se 5 anos. Então, isso vem mais uma vez corroborar a nossa teoria de que realmente Absalão não era o filho favorito de Davi. Continuando, isso resultou em grande ódio e amargura no seu coração para com seu pai. Vejam, meus irmãos, que esse banimento que Absalão sofreu ali em Gesur por 3 anos, e depois mais 2 anos que ele, retornando para Jerusalém, ficou ainda sem ver a face do pai, e só a viu, segundo a Bíblia Sagrada menciona, porque ele forçou uma situação com Joabe, e Joabe se viu obrigado a pegá-lo e levá-lo diante de Davi, seu pai. E nessa ocasião, Davi simplesmente o beijou e o despediu. Ou seja, foi um beijo, entre aspas, apenas de fachada, porque não houve realmente ali uma reaproximação entre pai e filho. Não houve uma reconciliação verdadeira ali. Foi algo apenas para, entre aspas, cumprir tabela. E provavelmente isso também, meus irmãos, alimentou ainda mais os sentimentos contrários no coração de Absalão. Talvez ele até pensasse que foi trazido de Gesur para Jerusalém apenas para que o pai continuasse a desprezá-lo. Vejam que situação terrível estava se passando ali. Continuando. Nada justifica o procedimento errado dos filhos, mas por vezes os pais contribuem para que eles tomem o caminho da rebeldia deliberada. Efésios 6:4 nos diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor.
Aqui Paulo, meus irmãos, nos orienta a que nós devemos levar em consideração os sentimentos dos nossos filhos, não os levando a desenvolver a ira ou a rebeldia em relação aos seus pais. Os pais devem criar os seus filhos de acordo com a palavra de Deus, principalmente, meus irmãos, servindo de exemplo. Além de exemplo, ser amoroso e ensinar e disciplinar os seus filhos através do amor. Para isso que nós, pais, fomos chamados, no que diz respeito à educação dos nossos filhos. Paulo é muito claro: não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Precisamos, meus irmãos, nos lembrar sempre disso. Continuando então, tópico 2. A revolta de Absalão. Subtópico 1. A fraqueza do reinado de Davi. O que se desenrola nesse capítulo ainda é resquício do pecado cometido por Davi. Como falou Natã, sua vida seria marcada por inúmeros problemas. Realmente, meus irmãos, conforme vemos na Bíblia, após o pecado, a moral de Davi foi grandemente abalada. Grandemente abalada. E a lei da semeadura, ela não pode ser negligenciada. A Bíblia é muito clara. O que o homem semear, ele também ceifará. E Davi, por conta da sua semeadura, das suas atitudes, começou a colheita de resultados terríveis para a sua vida e para a sua família. Continuando, Davi, ao ocultar seu duplo pecado, pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritual quanto publicamente. Ele não estava mais julgando as causas como deveria. Os problemas do reino acumulavam-se, aumentando grandemente a insatisfação do povo. Os estudiosos dizem, meus irmãos, que a partir do pecado cometido, houve um distanciamento entre Davi em relação aos problemas da nação de Israel, e que isso causou muito descontentamento entre o povo israelita. Talvez esse distanciamento tenha sido motivado por vergonha ou por algum outro tipo de sentimento. O certo é que o povo começou a ficar descontente com o distanciamento do rei. Continuando, o servo de Deus deve fazer de tudo para proceder corretamente perante Deus e o povo, pois a fragmentação de sua vida moral e espiritual pode abrir portas a uma tempestade incontrolável, levando-o a significativas perdas. Daí a exigência de Paulo: sejamos irrepreensíveis. Principalmente, meus irmãos, aqueles que estão ocupando o cargo de liderança, precisam estar vigiando muito para não causarem escândalo. Porque todos aqueles que estão em eminência, exercendo cargos de direção, cargos de liderança entre o povo, têm que liderar a partir do exemplo. Tem que liderar a partir daquilo que as pessoas veem na sua própria vida. E quando um líder se permite macular o seu nome, ele perde a confiança dos seus liderados. E para se recuperar essa confiança, demanda muito tempo e muito trabalho, muito esforço. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. O povo perdeu a confiança nele. Continuando então. Subtópico 2, o Absalão político. Há o registro do plano de insurreição de Absalão em 2 Samuel 15, do 1 ao 12. Ele trabalhou incansavelmente durante 4 anos para pôr seu plano em prática, a revolta contra seu pai. Conforme nós comentamos, irmãos, provavelmente o sentimento de insatisfação, de revolta, causado no coração de Absalão por conta das atitudes de Davi, do desprezo de Davi, motivaram a que ele enfrentasse o seu pai e usurpasse o trono do próprio pai. Conforme já mencionamos anteriormente, Absalão não estava na linha de sucessão porque Deus já havia falado
que quem assumiria o trono seria Salomão. Então as atitudes de Absalão se deram tão somente pelo seu desejo de realmente ocupar o trono, usurpar, roubar o trono do seu próprio pai. Conforme comentamos, motivado pelos seus sentimentos contrários à vida do seu pai. Continuando. De duas maneiras, Absalão procurava impressionar o povo. A primeira se exibindo com carros, cavalos e homens que corriam adiante dele. Segunda, a lisonja. Aqui, meus irmãos, na interpretação do comentarista, Absalão procurava impressionar o povo, em primeiro lugar, pela pompa, pela sua apresentação com aqueles 50 homens que corriam diante do seu carro, para tentar impressionar. E a segunda forma, através da lisonja. O que é a lisonja? A paparicação, entre aspas. Aquilo que quando você fala para o povo aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que ele deseja ouvir. O povo se sente lisonjeado. Esse rei é muito bom, essa pessoa é muito bom, se ele fosse rei, ele ia nos ajudar muito. Porém, meus irmãos, nós sabemos que a palavra de Absalão era apenas para conquistar o povo. E ele teve grande sucesso na sua empreitada. Continuando, o Absalão político agia da seguinte maneira: demonstrava espírito de grandeza. Era comum aos reis do Oriente terem servos que iam adiante de seus carros, que por vezes variavam de 3 a 4 homens. Mas Absalão apresentava-se com 50. Realmente ele queria impressionar o povo. E o povo incauto acabou sendo influenciado por essa demonstração de, entre aspas, grandeza. Continuando. Ainda exercia uma função que não era sua. Ele sentava-se à porta da cidade como juiz, mas não o era. Apresentava as falhas no setor administrativo do rei, dizendo que não havia pessoas capazes indicadas pelo rei para atender ao povo. Depois fazia falsa bajulação. Aqui, meus irmãos, precisamos mais uma vez acertar alguma coisa, porque o comentarista diz que Absalão sentava-se à porta da cidade como juiz. Mas percebam, ele não exercia o cargo de juiz, porque o juízo era feito pelas pessoas indicadas pelo rei. O que ele fazia é estar ali para conversar com as pessoas e tentar enganá-las, ganhando os seus corações, dizendo, bajulando, falando a elas o que elas gostariam de ouvir e apontando os erros do governo. Então, Absalão não exercia a posição de juiz, porque ele não tinha autoridade para julgar nada. O que ele fazia era política contra o governo de seu próprio pai, apontando os erros, apontando os defeitos e, como eu já disse anteriormente, se apresentando como, entre aspas, o salvador da pátria. Se eu tivesse condições eu ia mudar. Se eu fosse isso eu ia fazer aquilo. Então vejam que essa foi a estratégia que Absalão se utilizou para ganhar o coração do povo. Continuando. Ele dispensava algo que era digno a todo filho de rei, reverência. Antes demonstrava falsa humildade. Tudo não passava de dissimulação. Vocês se lembram que foi lido na leitura bíblica em classe, quando alguém ia se prostrar diante de Absalão por ele ser filho do rei, ele ia lá, pegava a mão da pessoa, abraçava e não permitia que a pessoa se prostrasse perante ele, mesmo ele sendo filho do rei. Aquilo, meus irmãos, nada mais era do que estratégia, apenas isso. Continuando. Ainda falsa devoção a Deus. Dizia que havia feito um voto a Deus, mas tudo era apenas uma ação mentirosa para enganar o rei. Finalmente, a habilidade em ser sagaz. As pessoas se deixavam levar por toda essa ação sagaz sem que percebessem seu real significado. Na realidade, irmãos, essa sagacidade, esperteza, entre aspas, que Absalão se utilizou com seu pai, ele, na realidade, enganou seu pai. Ele se utilizou desse recurso para conseguir a liberação de Davi para que ele fosse a Hebrom e levasse aquelas 200 pessoas. Mas, segundo a própria Bíblia diz, aquelas 200 pessoas estavam inocentes nessa história toda, só que se viram numa situação difícil. Por quê? Porque Absalão havia ganhado, já havia conquistado o apoio das 10 tribos.
E aquelas 200 pessoas que estavam ali, mesmo que quisessem reagir de alguma forma, não conseguiriam, não conseguiram na realidade. E acabaram sendo envolvidas em todo aquele movimento de proclamação do reinado de Absalão em Hebrom. Continuando então, proclamando-se rei. Absalão foi para Hebrom com permissão de seu pai, como eu disse, enganado. Mas ele o fez com falso pretexto para comandar de lá seus emissários. Ele preparou estes homens e, ao seu sinal, ao som de trombetas, deveria ser proclamado a todo Israel: Absalão reina em Hebrom. Aqui vemos, irmãos, o desfecho do plano de Absalão. Foi para Hebrom, levou aquelas 200 pessoas e lá ele se autoproclamou rei, com o apoio daquelas 10 tribos, conforme nós já mencionamos. Continuando. Por que Hebrom? Este jovem sabia que no seu histórico Hebrom estava ligada com a monarquia de Israel. Foi nela que seu pai fora coroado rei. Lembram disso? Davi reinou em Hebrom 7 anos e 6 meses sobre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. 7 anos e 6 meses. Depois, com a morte dos filhos de Saul, os anciãos de Israel foram até ele, e ele passou então a ser rei sobre todo Israel e reinou mais 33 anos. Então, Davi começou o seu reinado em Hebrom. Continuando. E que seu reinado durou ali 7 anos e meio. Absalão tinha consciência de que havia da parte de Judá um sentimento muito especial por este lugar. Estrategicamente buscava apoio naquela região. Além de todas essas informações que o comentarista nos passou, existia mais um detalhe bastante importante. Hebrom foi o local de nascimento de Absalão. Absalão nasceu em Hebrom. Continuando então, ele fez um convite especial para 200 pessoas escolhidas a dedo, que eram de influência, mas não sabiam de nada. E levou também um dos conselheiros do rei Davi, Aitofel. Desse modo, estava montado todo o projeto para a conspiração de Absalão. Falando novamente, irmãos, sobre essas 200 pessoas, conforme comentamos anteriormente, elas acompanharam Absalão na mais perfeita inocência. Mas quando houve toda aquela movimentação, eles não tiveram o que fazer. Acabaram sendo envolvidos no meio de todo aquele movimento. Continuando então, subtópico 4, a lealdade dos servos de Davi. Ao tomar conhecimento da ação de seu filho Absalão, Davi apronta para fugir. Sem dúvida, isso era consequência da espada que viria sobre a sua casa, como fora profetizado. Aqui, meus irmãos, então nós encontramos o desfecho, ou seja, a finalização de algo que o profeta Natan havia profetizado 10 anos antes. Davi, então, diante dos acontecimentos, ordena a evacuação de Jerusalém, pois ele não teria condições nenhuma de defender a cidade e não queria que a mesma fosse morta, que os habitantes de Jerusalém fossem mortos e a cidade destruída. Então ele optou para fugir dali. Continuando então, ao sair Davi de Jerusalém com seus amigos, a primeira parada que faz é em frente ao Monte das Oliveiras, que tem ligação com a Via Dolorosa. Aqui, meus irmãos, o comentarista quer fazer uma ligação entre a saída de Davi de Jerusalém com a Via Dolorosa do Senhor Jesus Cristo, mas os contextos são completamente diferentes. Enquanto Davi estava fugindo do seu próprio filho, como colheita de um pecado que o próprio Davi cometera 10 anos antes, a saída do nosso Senhor de Jerusalém para o Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus foi em busca de socorro, o Senhor Jesus foi em busca de alívio, o Senhor Jesus foi em busca de conforto da tremenda angústia que ele estava sentindo por causa do que lhe aconteceria. Então, essa comparação do comentarista, nós não vemos assim uma ligação muito forte nela. Continuando. Junto com Davi, vai muita gente, mas o texto faz um destaque à lealdade de um estrangeiro de Gate, cujo nome era Itai. Davi insistentemente solicita que ele volte a ter com o rei Absalão, o que não faz, mas se coloca à inteira disposição com toda a fidelidade, afirmando que ficaria ao seu lado, quer fosse para a vida, quer fosse para a morte.
Isso tocou profundamente o coração de Davi, pois tal posicionamento deveria partir sim do seu filho. Meus irmãos, a Bíblia diz que Davi era um homem bom. Infelizmente, ele se deixou envolver pela paixão e acabou pecando terrivelmente contra o Senhor. Mas esses pecados, meus irmãos, pelos quais o salmista de Israel estava pagando um alto preço, já haviam sido perdoados pelo Deus Todo-Poderoso. Mesmo diante de todo este sofrimento, o filho de Jessé tinha ao seu redor ainda pessoas leais que o apoiavam durante os seus momentos de maior dificuldade. Itai foi um exemplo de lealdade e fidelidade, mesmo em um momento de terrível perseguição. O sábio Salomão deixou registrado em Provérbios 17:17: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Naquele momento de angústia, meus irmãos, muitos se tornaram, entre aspas, irmãos de Davi, por conta do apoio que lhe ofereceram. Davi, aos olhos humanos, já estava morto. Davi, aos olhos humanos, já tinha perdido o trono. Mas mesmo assim, ao seu lado estavam pessoas fiéis, dispostas até a morrer por ele, se assim fosse necessário. Ali, meus irmãos, nasceram os verdadeiros irmãos de Davi, aqueles que lhe ofereceram ajuda no momento de maior angústia. Repetindo o que disse Salomão, na angústia nasce o irmão. No momento de dificuldade, nós realmente conhecemos aqueles que estão à nossa volta, se são verdadeiramente amigos ou se são apenas colegas que querem desfrutar conosco de tempos de alegria e de fartura. Continuando então, agora vamos para o subtópico 3, a morte de Absalão. Subtópico 1, o coração de pai. Davi teve de montar seu exército para lutar contra o próprio filho, dividindo-o em 3 companhias, uma sob liderança de Joabe, outra de Abisai e a última de Itai. Ele se propõe a ir para o combate, mas o povo o não permite. 2 coisas importantes devem ser entendidas aqui. A primeira é o valor que o povo via em Davi. Sendo ele um grande guerreiro, uma pessoa capaz, ainda que estivesse pagando um alto preço, as pessoas sabiam do seu valor e que por causa disso ele era o alvo principal. Davi, meus irmãos, era muito importante para o povo de Israel. Ele não poderia de forma alguma se expor ao perigo, porque como o comentarista mencionou, Davi era o alvo. O povo que estava perseguindo os exércitos de Absalão, eles não estavam interessados em matar os guerreiros de Davi. Eles estavam interessados em matar o próprio Davi. Davi era o alvo, porque se eles conseguissem matar Davi, a guerra já estava ganha. Continuando, a segunda é que o povo queria evitar que o próprio pai tivesse que confrontar o filho. Esse comentário, irmãos, que o comentarista colocou, faz bastante sentido. Nós vemos pelo desfecho que esse episódio teve, que o coração de Davi estava inclinado ao seu filho. E se Davi fosse comandar o seu exército, provavelmente ele iria atrapalhar os exércitos, o seu exército, por conta do seu pedido: tratai com brandura o jovem Absalão. Absalão, meus irmãos, era inimigo de Davi. Mesmo sendo filho, Absalão tinha se tornado inimigo de Davi. E inimigo precisa ser tratado numa guerra como inimigo. Não pode se tratar o inimigo como filho, como no caso era filho. Então Davi não poderia estar diante do exército, porque acabaria atrapalhando e poderia até perder a batalha por conta do seu sentimento, por conta daquilo que estava no seu coração. Então, o povo não deixou que ele fosse também por conta disso, para que ele não enfrentasse diretamente o seu filho numa batalha. Continuando então, todos viam a dor que Davi sentia ao formar aquele exército para lutar contra seu filho. Por isso pediu que se tratasse o jovem com brandura. Conforme eu falei, meus irmãos,
Absalão tinha se tornado um inimigo de Davi. Porém, Davi ainda não tinha se dado conta disso. Davi não tinha percebido que Absalão era o seu inimigo. Que se o exército de Absalão encontrasse a Davi, ia matá-lo sem misericórdia. Davi estava tomando atitudes motivada pelo seu sentimento, não pela sua razão. Isso poderia ser fatal para o rei de Israel. Continuando então. O preço da rebelião de Absalão. A batalha de Absalão pelo trono, ou seja, sua rebeldia em troca de poder, custar-lhe-ia a vida. Os homens de Davi entraram em combate. Aqui tem um errinho de digitação, né? A vitória facilitou a vitória de Davi, não. Seria a floresta facilitou a vitória de Davi, pelo fato de a floresta, na qual os homens de Absalão embrenharam-se, ser traiçoeira. Em alguns relatos bíblicos, forças naturais contribuíram para que o povo do Senhor fosse vitorioso, como lama, insetos, doenças, o que prova que Deus age como Ele quer. 20.000 homens de Absalão foram abatidos. O local onde ocorreu essa batalha, meus irmãos, foi chamado de Bosque de Efraim, conforme encontramos em 2 Samuel 18:6. No versículo 7, diz que o bosque matou mais soldados de Absalão do que a espada consumiu. Ou seja, Deus usou aquele bosque para lutar a favor das tropas de Davi. Continuando então, vendo que estava perdendo a batalha, fugiu sobre um muro, mas acabou preso nos ramos de um grande carvalho suspenso pelos cabelos entre o céu e a terra. Joabe tomou conhecimento da situação de Absalão, irando-se, porque o homem que lhe trouxe a notícia não o matara. Joabe, meus irmãos, decidiu matar Absalão porque ele via Absalão como um inimigo de Davi. E Joabe não perdeu a oportunidade de matá-lo quando a teve. E fazendo isso, ele encerrou a guerra, finalizou a guerra entre os dois exércitos. Continuando então, o mensageiro lhe disse que não poderia ter feito isso, ainda que fosse para ganhar 1.000 moedas de prata, pois tinha ouvido o pedido do rei. Joabe então foi até Absalão e transpassa-o com dardos. Depois disso, o combate termina conforme já mencionamos. Apesar, meus irmãos, de que Joabe via Absalão como um adversário, como um inimigo, e Davi estava agindo de acordo com seu coração, não de acordo com a sua razão, a atitude de Joabe pode ser considerada traição, porque ele desobedeceu uma ordem direta do rei. Porém, já em outras ocasiões, Davi não teve condições de repreender ou de fazer nada contra Joabe. Por quê? Porque Joabe estava no comando do seu exército. Então, mesmo numa situação como essa, Joabe tendo uma atitude de traição ao rei, porque desobedeceu uma ordem direta do rei, Davi não tinha nem coragem, nem condições de fazer nada contra ele. Continuando então, o fim de Absalão foi trágico, porque ele agira como usurpador, rebelde. Pela lei deveria morrer. Toda rebeldia tem seu preço. Por isso, o melhor é sempre evitá-la. Aqui, meus irmãos, vemos o desfecho de alguém que se rebelou contra o seu próprio pai. Que possamos tirar, irmãos, lições valiosas dessa lição. A Bíblia nos diz que os filhos devem honrar os pais. E os pais não devem provocar ira nos seus filhos. Cada um deve deve desempenhar as suas responsabilidades com justiça e amor, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Chegamos finalmente, meus irmãos, à conclusão. Com este episódio aprendemos que a rebelião aborrece a Deus. Evitemos, pois, o pecado da rebeldia. Busquemos a sabedoria e a prudência divinas para que não experimentamos a ira do Deus justo e verdadeiro. Sejamos fiéis e santos. Aqui, meus irmãos, precisamos fazer uma consideração final. Todos nós que estamos caminhando rumo a Jerusalém Celestial, podemos não concordar com as decisões daqueles que nos dirigem ministerialmente falando.
Mas o fato de nós não concordarmos com algumas atitudes dos nossos dirigentes não nos dá autoridade para nos rebelarmos contra eles. Divergência de opinião, meus irmãos, é até importante que ocorra, pois somos seres pensantes, pensamos, analisamos. Então, muitas vezes, podemos olhar de alguma outra forma, alguma decisão do nosso pastor, do nosso dirigente, alguma coisa nesse sentido, e podemos até discordar. Como eu disse, discordar é até bom, porque somos pessoas inteligentes. Mas esse discordar não pode gerar rebeldia. Esse discordar não pode gerar da nossa parte, ou da parte daqueles que discordam, uma posição contrária à administração desse dirigente. Porque isso, meus irmãos, se configura rebeldia. E a própria Bíblia diz que rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. 1 Samuel 15, 23 diz isso. Rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Então, por mais que algum de nós discorde de alguma atitude, de alguma decisão do nosso ministério, do nosso pastor, do ministério da igreja, nós nunca, meus irmãos, nunca podemos nos rebelar e nem começar a lutar contra esse ministério. O nosso dever é apoiar. O nosso dever é estar junto. E caso aconteça uma situação em que alguém se sinta desconfortável com as atitudes, desconfortável com as decisões, com as ações do ministério, essa pessoa tem a oportunidade de procurar um outro lugar onde ela se sinta bem, mas nunca se rebelar contra o ministério, nunca se colocar como opositor ao ministério, porque quem faz isso está se rebelando contra o próprio Deus, porque é o Senhor, meus irmãos, quem permite que os líderes sejam colocados na igreja. Tem alguns líderes que são colocados por Deus, e tem outros líderes que são colocados por homens, mas com permissão de Deus. E a nós não cabe julgar os líderes. A nós não cabe condenar os líderes. Nós devemos fazer como Davi, não tocar naquele que Deus colocou na frente do trabalho. Deixa que esta pessoa, caso ela faça algo de errado, ela vai se acertar com Deus. Nós não podemos julgá-la. Nós não podemos nos rebelar contra ela. Então, meus irmãos, que nós tenhamos isso muito claro na nossa mente. Divergência de opinião é normal, é comum e até saudável. O que não pode acontecer é alguém se rebelar contra as decisões do ministério e começar a lutar contra. Uma pessoa, como eu disse, repetindo, uma pessoa que não está contente com o ministério no qual está servindo ao Senhor, existe a possibilidade dessa pessoa ir para um outro ministério. Pegue a sua carta de mudança e vá para um outro lugar onde você se sinta bem, meu irmão, minha irmã. Não se rebele contra o ministério. Não se rebele contra o seu pastor. Não se rebele contra o seu dirigente. Porque isso trará sobre a sua vida maldição e Deus cobrará de você. Porque, como eu disse, rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Isso posto, meus irmãos, gostaria de agradecer a sua presença, agradecer a sua companhia até aqui neste vídeo. E, se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos para comentar a última lição, a velhice de Davi, a última lição dessa revista do 4º trimestre de 2019. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua oração, pelo seu comentário, pelo seu gostei, enfim, pelo seu apoio para este canal. Graça e paz e que Deus nos abençoe.